Olá, queridos alunos do terceiro ano. Estamos aqui na semana 6, do PET de Língua Portuguesa, e eu já vou adiantar uma novidade fantástica para vocês. No meu canal, na playlist agora, olha só, criei uma playlist com o tema Enem. Então, nós estamos encerrando a última semana aqui de correção desse PET volume 2, mas assim como eu costumo liberar para vocês sexta, sábado ou segunda correção do PET, eu vou começar a liberar temas lá relacionados ao Enem, a parte de língua portuguesa e, obviamente, a redação. Então, fiquem ligadinhos, inscrevam-se no canal para acompanhar as publicações que vão acontecer lá, beleza? Olha, aqui nós temos o tema artigo de opinião. Esse é um tema casadíssimo com a redação do Enem. Por quê? Embora o Enem peça o tipo textual, que é dissertativo argumentativo, o gênero é artigo de opinião. Então, vamos lá. Qual é? Eu já marquei aqui algumas partes, que são essenciais. Aqui já está dizendo que vão falar sobre o tipo textual dissertativo argumentativo. E, dessa vez, o gênero estudado é artigo de opinião, que é predominantemente dissertativo argumentativo, que é o que eu acabei de dizer, E aí vocês vão conhecer a estrutura do gênero e produzir uma versão dele. Então, ao final, vocês vão ver que eu tenho uma orientação muito bacana, já com o encaminhamento da produção do texto para vocês, tá? Aí nós temos aqui o seguinte: qual é o objetivo desse texto? Por que ele é predominantemente dissertativo argumentativo, gente? Porque o objetivo é convencer o leitor do ponto de vista apresentado pelo autor. Então, você emite a opinião e vai tecendo estratégias argumentativas para provar que a sua opinião está correta. Tem características muito comuns, e também muito importantes, como título criativo e polêmico. Então é importante colocar um título interessante no texto de vocês. Esse título busca atrair os leitores, são temas atuais e de relevância para a sociedade, uma linguagem simples e de acordo com a variedade padrão da língua portuguesa. Então tem que ter cuidado aqui com a escrita, com a norma ortográfica, gramatical, regra de concordância, enfim. Textos com argumentos com o objetivo de persuadir o leitor. Textos desse gênero também devem ser assinados pelo autor e podem ser escritos na primeira ou na terceira pessoa do discurso. Então, vocês podem se manifestar como percebemos ou percebe-se. Eu gosto sempre da terceira pessoa, tá? Que esse percebe-se nesse sentido. A estrutura, já até demarquei aqui para vocês, olha, é a redação, gente? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O que tem que ter nessa introdução? A apresentação do tema, obviamente, e da tese. A tese consiste no posicionamento do autor sobre aquele tema que ele está discutindo. E no desenvolvimento, ou seja, a partir do segundo parágrafo, o autor deve discorrer sobre aquilo que ele se posicionou na tese e deverá formular argumentos que irão convencer o leitor de que a sua posição é a correta. Então, esse aqui que é o objetivo do desenvolvimento. E na conclusão, tem algumas propostas aqui, Vocês podem fazer uma síntese do desenvolvimento do texto, em seguida reiterar a tese, que é a opinião, reforçar, agora comprovada pelos argumentos que vocês trabalharam. Mas eu marquei aquilo que eu gostaria que vocês fizessem já pensando nos vestibulares seriados, já pensando na redação do Enem, que é a possibilidade de oferecer ao leitor uma proposta de solução para aqueles problemas discutidos, tá? Essa estrutura pode facilitar a organização da escrita do autor, além de ajudar o leitor a compreender melhor aquilo que está lendo. Então vamos, aqui eles trouxeram um artigo de opinião que é para responder às questões seguintes. O artigo de opinião produzido pela Débora de Souza Magalhães, muito pertinente com o tema que já vem sendo trabalhado, que é a questão da violência contra a mulher. Então, beleza. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada, dados altíssimos se comparados aos outros países. 61% das mulheres assassinadas são negras e 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esse tipo de violência, esses tipos de violência. Então, aqui nós já temos, olha, ou então chegaremos a números ainda mais alarmantes. Muitas mulheres se casam e depositam toda a sua confiança em um relacionamento conjugal com a certeza de serem felizes. Elas se unem e acreditam ter encontrado o amor de sua vida.
Depois vem os filhos, surgem os problemas financeiros e as brigas começam a aparecer. Logo pensam em separação, mas desistem em imaginar que não teriam capacidade de viverem sozinhas. Seus ferimentos são muitos. Além dos físicos, existem os traumas psicológicos, são sequelas para o resto da vida. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos. Elas precisam fazer isso não pensando na consequência de suas denúncias, mas sim na solução desses problemas. Tá? Em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha com o intuito de proteger mulheres de agressão, mas poucos foram os seus avanços. A violência ainda continua em diversos lares. Os casos de agressões são praticados, em sua maioria, por seus parceiros, namorados, seus companheiros ou até parentes. Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, é necessário ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres e projetos públicos que incentivem a participação da comunidade em denunciar os crimes e protegê-las. As leis também podem ser mais rígidas e punir com mais justiça os agressores. Oferecer um apoio psicológico tanto à vítima como também ao agressor seria um meio de amenizar tais atos de abuso. Apoio é o que elas mais precisam, pois não é fácil conviver com a violência dentro da própria casa. Então, qual o tema do artigo de opinião? Está muito evidente que o tema, inclusive, já está logo aqui, a violência contra a mulher no Brasil, é o tema. Sempre que vocês buscarem um tema, venham ao início do texto, às vezes voltem aqui também à conclusão, tá? Para ajudar as vítimas dessa violência desenfreada, então nós temos sempre a apresentação do tema no primeiro parágrafo e a retomada desse tema no último parágrafo. Então é uma fonte de localização. Então, tema do artigo de opinião, violência contra a mulher, né? Localize no primeiro parágrafo a tese defendida pela autora. A tese, gente, é a opinião, tá? Não se esqueçam disso, jamais. Então, até já marquei aqui, vejam. É preciso diferenciar fato de opinião. Quando ela coloca aqui a autora, a violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente, isso aqui é um fato, baseado inclusive aqui, a cada 12 segundos uma mulher é violentada, então isso aqui não é a opinião dela, isso aqui é um fato. Agora, quando ela diz que as leis deveriam ser mais rígidas, é uma opinião, isso aqui é o que ela acha, tá? Então nós temos aqui destacado, as leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esses tipos de violência. Então, aí nós temos, já no primeiro parágrafo, a tese defendida pela autora. Estão pedindo para localizar no desenvolvimento pelo menos 2 argumentos utilizados pela autora. Onde que vocês buscam argumentos? Não é na introdução, que não é lugar de argumento, e não é na conclusão. Então, vocês buscam argumentos, nos parágrafos do meio. E aí, quando eles colocam assim, pelo menos 2 argumentos, lembrando que os argumentos são para defender a tese, e aqui tem vários, mas busquem aqueles que vão mais ao encontro daquilo que ela está defendendo, que é a questão das leis serem mais rígidas. Então, o que vocês podem colocar? Vejam, aqui, nós temos assim, existem os traumas psicológicos com sequelas para o resto da vida. O que falta ainda para as mulheres terem o seu valor é coragem de denunciar os abusos sofridos. Então, veja, aqui é uma coisa muito forte, pode ser uma citação, mas aos poucos foram seus avanços. Aqui também pode ser outro. Um outro argumento é a questão da Lei Maria da Penha ter avançado pouco, né? E a violência ainda continuar em diversos lares. Então, aqui são 2 argumentos fortes, tá? Qual a proposta de solução do problema dada pela autora do texto? Então, qual é a solução dada? Onde que nós vamos buscar a solução? Na conclusão, porque é o lugar de colocar a solução do problema. Então, ela sugere o quê? Ter mais delegacias, casas de apoio para as mulheres, projetos públicos, e aí tem uma série de coisas. As leis também devem ser mais rígidas, oferecer um apoio psicológico. Então, aqui nós temos a proposta de solução dada pela autora, tá? Agora, chegou no ponto que eu considero ótimo, que é a questão da produção do texto. E aí eu já vou dar uma dica a vocês o seguinte, leia os textos motivadores seguintes e redija um artigo de opinião sobre o tema, os efeitos do ensino híbrido no Brasil.
Vejam só, gente, textos motivadores são textos que servem para direcioná-los. Não é para copiar pedaços desse texto e colocar na redação de vocês, que aí é cola, tá? Mas eu posso citar algumas coisas desses textos motivadores? Pode, mas aí você vai parafrasear, ou seja, fazer uma síntese com suas palavras. Ou, por exemplo, algum dado que porventura eles trouxerem, né, vocês podem utilizar. Aí, realizem a leitura aí do texto 1, já que a leitura do texto 2, né, que eu sei que vocês já têm o PET, para a gente não delongar tanto aqui no vídeo. Eu já vou trazer aqui adiante, né, uma proposta. Eu retirei os trechos do texto 1 e 2 que eu vou trabalhar na sugestão que vou dar a vocês. Olha só, gente, eu já coloquei aqui, do texto 1, eu vou utilizar esse trecho que está aqui. Olha, esse primeiro, ensino híbrido é a modalidade de ensino que combina práticas presenciais e tal. Por quê? Esse trecho aqui, do texto 1, aqui não tem, mas eu separei aqui para vocês do texto 2, tá? Então, o texto de vocês já acompanhem aí pelo PET, né? Eu peguei isso aqui por quê? Vai me interessar o que é o ensino híbrido. Depois, eles falaram de vantagens no texto 2 e falaram de desafios também no texto 2. Então, vocês têm que buscar para vocês as ideias que os textos motivadores trazem. E aí, eu sempre falo com os meus alunos assim, é preciso construir o projeto de texto antes de iniciar a produção de vocês. O que é o projeto de texto? É saber o que vocês vão colocar no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo. Aí tem aquele preguiçosinho, sabe, que fala assim, nossa, eu vou fazer esse tanto de parágrafo? Ô, gente, faz porque vocês estão treinando para a redação. Então, beleza, eu vou ensinar do jeito que é o correto, que pode ajudar muita gente aí. No primeiro parágrafo, a minha sugestão é essa. Definam o tema e coloquem a opinião de vocês. No segundo parágrafo, vocês vão falar dos pontos positivos do ensino híbrido. No terceiro parágrafo, dos pontos negativos. E no quarto parágrafo, que é o último, né, que é a conclusão, vocês vão apresentar a melhor solução para resolver os pontos negativos. Então, vocês vão apresentar uma solução para isso aqui. Porque ninguém precisa solucionar pontos positivos, né, gente? Então, olha, vejam que aqui tem escrito, eu já vou mostrar aqui agora uma proposta desse texto. O ensino híbrido é a modalidade de ensino que combina práticas presenciais e remotas por meio do uso de ferramentas digitais. Nós não temos que apresentar o nosso tema e a opinião? Olha o que eu coloquei aqui no primeiro parágrafo. Quase a mesma coisa do texto 1, porém com minhas palavras, do meu jeito. Muito se tem falado em ensino híbrido. Essa nomenclatura refere-se às práticas de ensino presenciais e remotas de forma combinadas com a utilização de ferramentas digitais. Esse ensino traz pontos positivos e negativos. Então vejam, até aqui, olha, nós apresentamos o tema, parafraseando, né, colocando com nossas palavras uma coisa que o texto 1, o texto motivador, já tinha trazido. Agora, nós colocamos aqui a nossa opinião, né, que esse ensino traz pontos positivos e negativos, é a tese. E aí, no próximo parágrafo, vocês vão colocar, dentre os pontos positivos, faltou aqui, tá, uma vírgula, podem ser evidenciados. E aí vocês vão colocar, o que vocês consideram positivos? Podem até observar aqui na motivação, ó, alguma coisa que tenha de pontos positivos e colocar lá com as palavras de vocês, se vocês não tiverem uma outra informação, tá? Podem ser evidenciados. Então, olha, o aluno vai ter contato com diferentes estratégias, embora continue com as ferramentas virtuais, ele vai ter também acesso à explicação presencial do professor. Então, vocês vão evidenciar aí o que são os pontos positivos. São tópicos favoráveis, por quê? Aí a conclusão desse parágrafo, tá? Porque vão contribuir mais para o andamento do ensino durante essa pandemia. Alguma coisa que feche essa ideia, tá? No outro parágrafo, vocês já vão falar dos pontos negativos. Importante trabalhar o conectivo aqui, ó, para linkar os parágrafos. Por outro lado, há fatores que dificultam a plena realização desse ensino, tais como
e aí vocês vão colocar, né? Então, o que é esse tais como? Muitas pessoas não vão poder comparecer em função da doença, muitos professores são de grupos de risco, então a equipe vai ficar muito limitada. Não sei, vocês vão colocar aí o que vocês consideram que sejam os pontos negativos. Isso demonstra a necessidade de um olhar cuidadoso por parte dos organizadores das práticas de ensino. Então, esses pontos negativos demonstram isso aqui, para fechar a ideia do parágrafo. Então, beleza, colocamos, olha, bonitinho, organizado. Em razão do exposto, nota-se a necessidade de implementar algumas ações. Aí vocês vão fazer o quê? Olha o quarto parágrafo. Apresentar a melhor solução para resolver os pontos negativos. Então, quais são as ações? Se vocês colocaram aqui que, por exemplo, muitos professores são do grupo de risco e tal, então vocês vão colocar, né? É importante que monte uma equipe bem preparada na ausência do professor para atender ao aluno que vai no formato presencial. Então, é sempre pensando assim, vamos propor uma ação que resolva isso aqui que você selecionou como negativo. Feito isso, conclua um parágrafo. A conclusão também tem uma conclusão. Com isso, acredita-se que o sucesso dessa prática pode ser maior. Então, olha, eu dei aqui um esboço bem bacaninha que eu acho que vai ajudá-los muito. Muita gente tem pânico de produzir textos. E eu vou dizer a vocês, segredinho, tá no forno meu livro de redação super simples que vai ser publicado daqui a pouco. Então, fiquem atentos aí, tá? Beijinhos!